Quando nós olhamos para Filipenses capítulo 3, do versículo 12 ao 14, nós vemos o apóstolo Paulo falando sobre deixar algumas coisas para trás. E ele fala sobre deixar o passado para trás. Ele deixa claro dizendo que esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Quando nós vamos olhar para o passado do apóstolo Paulo, ele é marcado por algumas coisas que eu acredito que uma pessoa que se converte a Deus realmente gostaria de deixar para trás. Ele chegou a ser um perseguidor da igreja de Deus, perseguiu pessoas, perseguiu famílias, prendeu, torturou. Então agora nós vemos esse homem dizendo, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, porque ele entendia que para ele poder avançar, ele precisava deixar algumas coisas para trás. Deixar o passado para trás. E eu quero falar um pouquinho aqui com você sobre deixar o passado. Porque o passado, ele às vezes, ele nem sempre fica no passado. Às vezes o passado acaba sendo bem presente para algumas pessoas, devido a elas estarem carregando os traumas que elas conquistaram através de situações, sofrimentos que elas viveram no passado, e elas acabam trazendo esse passado para o seu presente. E tem muitas pessoas hoje que estão vivendo de passado, elas não conseguem se desprender, elas não conseguem esquecer. Em outras palavras, ou seja, elas continuam presas a isso, vivendo a mesma dor, o mesmo sofrimento, e não somente as lembranças, mas as mesmas dores, as mesmas emoções. E isso não é bom. Viver de traumas não é bom. Eu entendo que existem situações que nós precisamos voltar lá atrás para resolver. Eu entendo isso. Nem tudo pode ser esquecido. Tem coisas que para eu poder prosseguir eu tenho que voltar lá atrás para resolver. Foi o caso de Jacó. Enquanto Jacó não tomou a decisão de voltar lá atrás, lá na sua casa, lá na sua família, para resolver as pendências que ele tinha com o seu pai, com o seu irmão, a sua vida não teve mudança até ele tomar essa decisão. O anjo só vai encontrar com Jacó a partir do momento que ele toma a decisão de voltar atrás e resolver o que estava pendente. Então eu entendo que tem coisas que precisamos voltar lá atrás para resolver, para podermos prosseguir em paz. Mas não são todas elas. Tem coisas que já foram resolvidas, mas as marcas, as feridas ainda estão abertas. Feridas abertas, é impossível caminhar com dor, não é? É difícil caminhar com dor. Quando nós estamos doentes, quando estamos aflitos, quando estamos machucados, a tendência é nós nos recolhermos, deitarmos, descansarmos. E isso é o que acontece com quem está vivendo com traumas do passado, está carregando as dores do passado. Ele não consegue avançar, ele não consegue prosseguir, ele está deitado, ele está prostrado, ele não consegue ter uma mudança na sua vida, porque infelizmente o passado ele aprisiona, os traumas do passado nos aprisiona, as dores do passado nos trazem limitações e nos impedem de prosseguir, de avançar, de conquistar, de vencer. Nós vemos Deus chamando Abraão para uma promessa muito grande, mas para isso ele precisava deixar o passado, deixar as coisas do passado para trás e dali daquele momento em diante trilhar um novo caminho segundo a promessa de Deus sobre a sua vida. Quando nós olhamos para o povo de Israel, que tinha saído do Egito, chamado naquela época de Hebreus, saindo do Egito e agora estão de frente com o Mar Vermelho. E quando eles olham para trás, está o faraó perseguindo eles. Quando eles olham para frente, tem o mar na sua frente, ou seja, mesmo olhando para frente, tem problemas, situações.
E é isso que acontece na vida de muita gente. Ele sofreu tanto no passado, obteve tantos traumas, tantas dores, tantas feridas abertas, que ele acaba ficando com medo de continuar, porque quando ele olha na frente ele vê que vão aparecer novos desafios. Então ele pensa, e se o meu futuro for me trazer tanta dor quanto eu tive no passado, então para que ter pressa de chegar nesse futuro, entende? Para que essa pressa de sofrer novamente o que eu já sofri? Mas não é assim. O futuro sempre vai nos trazer desafios. Aquele povo, ele tinha o mar na sua frente. Era um desafio. Quando eles olhavam para o passado, era sofrimento. E o presente? Perseguição. Olha o cenário. Passado, lembrava o Egito, o sofrimento. O presente, perseguição por Faraó. E o futuro? Um desafio. E muitas pessoas se travam por conta disso. Ficaram tão traumatizadas com o sofrimento que tiveram no passado, que agora têm medo de encarar o futuro e sofrerem novamente. Querido, não tenha medo. Não tenha medo. Se apoie na promessa de Deus para a tua vida. E quando Deus se revela na sua fidelidade, a fidelidade de Deus é manifestada na vida daquele povo. Ao abrir aquele mar, eles viram uma oportunidade de finalmente abandonarem todo o passado, todo o trauma do passado. Porque ao passarem por aquele mar representava uma nova vida para eles. Água representa limpeza, água representa transformação. Na Bíblia, a água tem esse simbolismo de limpeza, purificação, transformação. Então, ao passarem por aquele mar, Deus estava deixando claro que eles iam deixar tudo para trás para começarem uma nova vida, uma nova história. Um novo povo, um povo escolhido. E às vezes a única coisa que a gente tem nas nossas mãos é a promessa. E se quem te prometeu foi Deus, vale a pena acreditar na sua fidelidade e seguir esse caminho, deixando os traumas do passado para trás, como aquele povo fez. Quem prometeu é fiel para cumprir. E ele vai abrir o mar para mostrar para você que ele está do teu lado. É a chance, quando o mar se abrir, é a chance de você deixar tudo o que ficou para trás lá no passado. O seu presente hoje pode ser incerto, mas o seu futuro tem a promessa. Siga em frente. Como disse o apóstolo Paulo, esquecendo-me das coisas que atrás ficaram. Esqueça daquilo que ficou para trás. Prossegue para o alvo. Ele tinha um alvo. Abraão tinha uma promessa. O povo de Israel tinha uma promessa. O apóstolo Paulo tinha uma promessa, a soberana vocação, o celestial chamado. Você tem uma promessa também de Deus para a tua vida. Que a promessa de Deus para as nossas vidas é maior do que qualquer promessa deste mundo ou dos homens. Só que viver do passado vai te paralisar, vai deixar você paralisado. Vai te deixar você traumatizado. Carregar o passado é viver de traumas e paralisia. Vou repetir para você. Carregar o passado é viver de traumas e paralisias. Quem vive de traumas fica paralisado e não consegue enxergar o futuro que Deus tem para ele. Reaja. Reaja. Deixa o que ficou para trás e prossegue para o alvo, para a promessa de Deus na sua vida. E para isso, você precisa crer. Amém? Tenha fé. Tenha fé que aquele que prometeu, ele é fiel. Que Deus lhe conceda um dia abençoado.